Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos a postos começando mais um Café com o Patrão na sua TV Santa Catarina, Canal 12, o que para nós é uma satisfação muito grande. Se você está em casa agora acompanhando o nosso Café com o Patrão, pode dar volume no seu televisor, porque nós teremos hoje aqui assuntos importantes. Vamos falar sobre origem, vamos falar sobre família, religião, vamos falar sobre o estado do Mato Grosso, sobre Pontes e Lacerda e vamos falar também sobre política. Afinal de contas, o nosso convidado de hoje é o ex-secretário de Esporte do Estado do Mato Grosso, doutor Antônio, atual deputado estadual representando a região sudoeste do Estado do Mato Grosso. Dentre os assuntos, claro, a política atual, até porque nós temos esse ano, o ano em que nós vamos eleger novos vereadores e também novos prefeitos para o Estado do Mato Grosso em todos os seus municípios, assim em todo o Brasil. Está acompanhando o nosso café, além do Antônio, nosso convidado especial de hoje, Fábio Borges. Fabinho, emagreceu, parece, quantos gramas? Não, antes do café da manhã. Uns 20 gramas. Ao meu lado aqui está o assessor do deputado Antônio, o Delci, e ex-prefeito da cidade de Araputanga. Também com a gente aqui está o Wilson, nosso master, dentre outros afazeres aqui na televisão, o repórter Jean Kennedy, que vai estar também apresentando muito em breve um novo programa na TV Santa Catarina, que será divulgado a partir da semana que vem, e a Geise, que traz o trabalho de secretariado em todos os setores da televisão. Aqui, próximo da gente, que está o Danilo, né, cuidando da parte técnica, som e imagem, e o Josué também, que faz uma das câmeras, já que temos 3 elementos destes, capturando som e imagem no nosso Café com o Patrão. Deputado, bom dia, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Jota, bom dia a todos os amigos que estão nos assistindo e a todos os companheiros que estão aqui junto nessa manhã gostosa aqui dessa sexta-feira na nossa cidade de Pontes e Lacerda. Diga-se de passagem, nesta sexta-feira 13, né, deputado? Sexta-feira 13. Ela é diferente das demais. Com certeza. Deputado, dentre os assuntos, vamos partir do seguinte princípio. Onde nasceu o deputado doutor Antônio e como chegou em Pontes e Lacerda? Jota, minha família veio para Pontes e Lacerda em 1963. Né? Pontes e Lacerda praticamente não existia. Tinha aqui, acho que 1 ou 2 famílias, se existisse muito, né? E o pessoal da época do Marechal Rondon, que tinha aqui, que cuidava da linha telegráfica. Né? Pontes e Lacerda era... Que ano era isso mesmo, deputado? 1963. E aí, eu tinha 1 ano de idade, deputado. Pois é, eu nem nascido era ainda, eu nasci em 65. Então eu nasci aqui, no município de Pontes e Lacerda. Antes não era Pontes e Lacerda, era Vila Bela, né? Toda essa região aqui pertencia à Vila Bela da Santíssima Trindade. Você fala região, os outros municípios aqui toda também... a região era Vila Bela. Inclusive Comodoro? Inclusive Comodoro. Tá? Pontes e Lacerda, São Domingos, Conquista, Nova Lacerda, todos pertenciam à Vila Bela, que depois foi, com a emancipação de Pontes e Lacerda, os outros foram desmembrando, uns de Vila Bela, outros de Pontes e Lacerda. E em 1965 eu nasci aqui em Pontes e Lacerda, na Vila Guaporé, que era onde a minha família morava, né, onde começou a nossa cidade. Apesar de ser um bairro mais afastado hoje, né, vamos dizer assim, mais, é o lugar onde Pontes e Lacerda teve o seu início, foi o pontapé inicial. Começou ali com a sede do Correio do Telégrafo, né, do Marechal Rondon, e de lá veio expandindo para cá a cidade. Até por ser próximo mais do rio, né? Buscava-se água, né? A água, buscava-se proximidade com o próprio rio para fazer tudo que as mulheres tinham que fazer, os afazeres domésticos, e o Marechal Rondon, na época, a linha telegráfica passava por ali, era um entreposto, né? E a cidade, as pessoas que ficaram ali cuidando do entreposto permaneceram mesmo com o fim do telégrafo. E quando a nossa família chegou, o único lugar que tinha de parar era ali. E ali foram onde foi que eles fixaram, até começar a abrir suas terras e a cidade começar a expandir. Deputado, quando o senhor se entendeu por gente aqui em Pontes e Lacerda, quais as primeiras lembranças que o senhor tem? Tem coisas boas aí, né? Pontes e Lacerda, nós tínhamos aqui no centro da cidade, ali onde hoje é a Praça Miguel Gajardoni, era o nosso campo de futebol, onde a gente tinha partidas ali com vários times da região, times de Cáceres que vinham disputar campeonato aqui, né, que era o campo nosso. Era a única diversão que existia na cidade, era o campo ali, e uma quadra que foi construída lá no Colégio 14 de Fevereiro. Então as diversões que a cidade tinha eram essas. E o cinema, ali onde era o antigo bar
Paraná, né? Tinha um cinema, onde o Natanael, que hoje mora aqui em Pontes Lacerda, ainda era um amigo nosso que cuidava lá da bilheteria do cinema. Quer dizer, naquela época, 1980 e pouco, Pontes Lacerda tinha cinema. Hoje a cidade tem, naquela época devia ter 5, 6 mil habitantes, hoje tem 40 e tantos mil habitantes e não tem uma área de lazer, né? O campo, o futebol que era forte, naquela época tinha o comercial, tinha o veterano, eram 2 times muito bons, né, que disputavam com todos os times aí. O senhor era bom de bola? Jogava ou não? Ah, eu cheguei a jogar um pouco, mas não, a gente jogava, nós tínhamos um time da meninada aí, né, que era descendência do veterano. Tinha uma turma, eu, Valério, o doutor Ayrton, era uma turma grande aí que jogava bola. A gente andava por essa região toda aí, jogando. Quem acompanhava seus pais aqui, deputado, como, de acordo com o conhecimento ou com o conceito das pessoas, como fundador dessa região aqui? Quem chegou, quem veio junto, a família que veio junto, eles vieram todos de Mato Grosso do Sul, né? Da região de Paranaíba, Cacilândia, Inocência, que é onde o meu pai, o meu avô morava, né? Por parte de pai. Veio para cá, veio o Intercides, veio o Eudócio, que era o meu avô, o Otaviano, toda a família do Otaviano, do Intercides, a Esmeralda, que está aqui até hoje, que é o tio Getúlio, né, que já falecido, mas a tia Esmeralda ainda está aqui, o tio Benvindão, várias pessoas que vieram junto, a família, e outras pessoas que vieram, que não era da família, mas que eram amigos da família, que compraram propriedade para cá e vieram nessa época. Muitos ficaram, outros voltaram para Mato Grosso do Sul, depois vieram de novo trazendo outras pessoas, né? A família do Dionir veio tempos depois, que o Dionir vinha para cá, comprava mercadoria, levava para Paranaíba, para aquela região, vendia e trazia mercadoria para cá para vender, não só o Pontes Lacerda, mas para Vila Bela também. Hoje ainda mora aqui o Dinur e vários parentes do Dionir, do finado prefeito, do ex-prefeito Dionir. Depois veio outras pessoas, mas as primeiras famílias que veio para cá foi essa. O pessoal da Dona Maria, que tem embaixo ali conhecido como Maria Capoeira, mas a família da Dona Maria é uma das famílias muito antigas aqui também, em Pontes Lacerda. Né, que desde que chegou deve ter se instalado naquele local ali. Chegou, né? Instalou ali e permanece ali. A família do Sou Máximo, lá na Vila Guaporé, na Marechal Rondon ali, na Avenida Central, também é uma família muito antiga aqui em Pontes Lacerda. Né? E várias outras que vieram depois acompanhando e vieram. Outros que já moravam em Vila Bela já há mais tempo e que mudaram para Pontes Lacerda. Né? Então são pessoas que deram início aqui a essa cidade, que começaram a trabalhar aí, vamos dizer, a fincar as estacas aqui para construir a nossa cidade de Pontes Lacerda. Hoje muitas pessoas chegam na cidade, às vezes ainda acham que a cidade não está a contento, que ainda tem muito para ser feito, e a gente entende que tem. Mas você imagina naquela época, 1963, se hoje ainda falta muitas coisas no nosso município, imagina em 1963. Né? Quer dizer, faltava tudo, né? Não tinha estrada, para você ter ideia, a antiga estrada do INCRA ali, naquela região ali, as pessoas para ir foram fazendo estrada cortada no machado, capinado com enxada, com foice, porque não existia como fazer estrada, foi feito na mão. Né? As estradas que davam acesso às terras onde a minha família comprou, foi todas feitas à mão, feita no machado mesmo. O cara tinha que cortar no rente para poder passar carro de boi, passar as coisas que existiam para poder levar mantimento. Naquela época, dali da ponte do Guaporé até chegar nas propriedades, que hoje é ali onde era do Zé Braga, do lado ali foi se não me engano hoje, acho que é do Sou Amélio Vopato, né? Dava 30 e poucos quilômetros do Guaporé, da ponte do Guaporé lá. Hoje, com asfalto novo aqui, não dá mais do que 10, 12, 15 quilômetros. Mas naquela época você fazia uma volta para chegar ali. Né? Na fazenda do meu pai mesmo dava 32 quilômetros mais ou menos. Isso tudo foi feito no machado. Naquela época. Foi abrido com o esforço deles mesmos que vieram. Hoje, se você falar isso para alguém, dar uma propriedade para o cara abrir no machado na estrada, ele não quer nem a terra. Né? Seja em qualquer que for o lugar. É verdade. E naquela época as pessoas enfrentaram, plantava lavoura, não tinha nem para quem vender. Né? Se você abria, ia formar pastagem. Fazia e plantava arroz, plantava milho, plantava feijão. Depois vendia para quem? Não tinha para quem vender, não tinha estrada. Cáceres, a Pontes Lacerda tinha trieiros, não tinha estrada. E não tinha como para o que plantava era para o próprio consumo. Plantava para o consumo e o que sobrava perdia na roça, perdia ali, os bichos comiam e não tinha para onde passar.
mas todos aqueles sonhando com um futuro promissor, né, deputado? Porque se acreditava piamente que essa região iria evoluir e que iria conseguir produzir também grãos e pecuária forte como nós temos hoje. Com certeza, por causa da qualidade das terras, né? Eles vieram de uma região onde a terra era muito fraca, né? Era uma família grande. A minha bisavó, a Florespina Zambuja, ela tinha uma propriedade grande lá e tinha mais de 10 filhos. Então, o que ela fez? Ela vendeu essa propriedade que ela tinha e veio para cá, para comprar uma propriedade maior e dar um pedaço maior para cada filho, para que os filhos pudessem criar suas famílias. Para quem não sabe, então, hoje a homenagem feita da Florespina Zambuja é para a sua bisavó, é isso? É minha bisavó. Florespina Zambuja, Virgínia Zambuja é minha avó, né? Que foi quem... As duas homenageadas, homenageadas terem chegado aqui muito cedo. São pessoas que vieram aí, foram os primeiros que chegaram aqui praticamente em Pontes Lacerda. Você quase falou sobre o assunto, eu ia falar sobre a economia, a principal economia, de quando começaram a chegar estradas por aqui. Era madeira, pecuária, agricultura? Aqui era o principal, era a madeira, né? Depois é que começou a agricultura, quando começou a ter estradas, começou a melhorar, aí começou as pessoas plantarem a agricultura, que foi uma frustração enorme, porque a maioria das pessoas plantaram muito, tanto que você tem ali hoje ainda o armazém da Casemate, né, que é um armazém grande, os fortes, né, daquela época, né, e tinha produção aqui suficiente para abastecer, encher aquele armazém e se armazenar a mercadoria do lado de fora do armazém. Para você ver a quantidade de produção que tinha aqui na nossa região. Arroz, milho, feijão, ou seja, as pessoas plantavam realmente muito aqui na região. Só que o que aconteceu? Como não tinha preço, não tinha às vezes como vender, e a maioria tomava prejuízo, as pessoas foram desanimando, foram quebrando por questões de banco, né? Porque você pega um financiamento do banco, você vai lá e planta, aí tem a produção, na hora de você vender, o governo não garantia o valor da produção. Então você pegava lá 10 mil reais no banco, quando você ia vender o que você produzia, valia 2, 3, 4 no mercado. Como é que você pagava a conta? Hoje é diferente, o governo garante um preço mínimo para o produto, né? Mas antes você plantava o arroz, na época você valia 10 reais a saca. Você pegava o dinheiro no banco, estava custando 10 reais a saca de arroz. Na hora que você entregar o arroz para o banco, valia 2, 3. Quer dizer, o governo não garantia. Não pagava nem o custo. Não pagava nem o custo de produção. E isso foi quebrando um monte de gente. Porque as pessoas plantavam naquela eminência, não, eu vou plantar com o dinheiro da planta, eu pago o banco e me sobra a pastagem formada, né? Aqui sempre fazia assim, plantava e junto com o arroz, com o milho, com o feijão, plantava o capim, né? Colhia a lavoura e o capim ficava, como o que sobrava do que você pregava. E muitas pessoas teve problema com isso, porque infelizmente o governo federal não garantia os recursos, né? Dava o crédito, mas não garantia. Hoje, deputado, havia nessa época também um incentivo, que eu sou de um outro estado, eu venho do Paraná, mas nessa época eu estava já no estado de Rondônia. E havia lá um incentivo do governo para você desmatar. Aliás, eram repassados para os parceleiros, assim chamados lá, os lotes de 42, 21, 105, que era o caso das pecuárias. E se não desmatasse num determinado período, eles perdiam. O governo dava todo o incentivo, inclusive financiava de foice até motosserra, para que houvesse ali, então, o desmatamento para a produção de grãos e pecuária, enfim. Aqui era assim também ou não? Não, aqui teve muito crédito, principalmente do Banco da Amazônia, do Banco do Brasil, porque todo o movimento daqui de Pontes Lacerda era feito em caças, porque as agências bancárias praticamente eram caças. O lugar de você trazer funcionário, trazer peão para fazer roçar, para derrubar, a maioria das pessoas trazia de caça ou trazia de fora, né? E vinha para cá. Então, as pessoas tinham dificuldade na questão de cuidar, de você fazer isso. E o governo federal ele dava crédito através dos bancos, né, que não era tão fácil, né? Tinha a facilidade do dinheiro, mas tinha também a dificuldade na hora de você pagar, né? E existia o incentivo para você fazer, não, tem que abrir, né? Naquela época a permissão era 80%. De desmate, você abria a propriedade, 20% era de reserva e se incentivava que abrisse principalmente as beiras de rio, para acabar com o problema da malária. Que na realidade a gente sabe que hoje não é a realidade, né? Muitas pessoas que vieram para cá morreram por causa da malária. A região do Alegre deu muita malária aqui. Graças a Deus a nossa família, quando veio para cá, ninguém teve problema com malária, porque se tivesse tinha morrido a família inteira, porque não tinha como socorro aqui, ia socorrer aonde, né? Naquela época, Vila Bela existia o pai do Dr. André, que tinha um aviãozinho na Vila Bela, que ele dava assistência às aldeias indígenas,
era o único que tinha um avião aqui, nessa região, que poderia socorrer, que era Vila Bela. Mas de Pontes Lacerda a Vila Bela, você gastava era semana para chegar lá. Então, quer dizer, quem estava doente com malária aqui ia morrer do mesmo jeito, não tinha como. E a nossa família, como ficou aqui, às margens do Rio Guaporé, aqui na linha do asfalto, nessa região aqui, do Pindaituba para cá, é uma região que não deu malária. Isso é muito engraçado, você pegar do Alegre para lá, para o lado do Matão, já deu muita malária, né? O Garimpo ali para o lado da Santa Helena também deu malária, e essa pequena região aqui não deu malária, aqui no entorno de Pontes Lacerda. Ninguém pegou malária. E foi onde a nossa família comprou propriedade, comprou terra, e ninguém teve problema. Muitas famílias que veio depois e que comprou terra para o lado da pecuária, para o lado do Alegre aqui, praticamente se levava 5, 6, 10, 15 peão e voltava uma semana depois todo mundo acamado com malária. Tinha aqui o Dr. Rubens na época, que era um médico, o Dr. Dauri, que foi um dos primeiros médicos aqui de Pontes Lacerda. O tratamento principal aqui, 80%, 90% das doenças era paciente, gente com malária. E muitos perderam a vida aí. Como foi em Rondônia, na abertura daquela estrada de ferro lá, Madeira Mamoré, que dizimou mais de 6 mil pessoas, segundo a história. Deputado, naquela época havia um incentivo para o desmatamento, ou seja, para progredir com pecuária, evidentemente, e também agricultura. Você já falou das deficiências que isso tinha na época, e nós sabemos dificuldades de estradas e muito mais. É só um palpite de alguém que conviveu. Eu tenho 49 anos, então eu convivi com isso, depois de ter saído do estado do Paraná e ter estado em Rondônia há muitos anos, e lá também todo mundo passou por essa dificuldade, um problema a mais. Lá a malária era insistente mesmo, lá todos os dias tinha problema de malária, tanto é que existia postos de açúcar em todos os setores do estado lá. Talvez melhor que aqui, porque naquela época a assistência também não era tão próxima a como foi Pontes de Lacerda. Mas, no seu conceito, eu estou falando isso, essa pergunta acaba sendo uma saia justa, porque no meu conceito, eu acho que quem desmatou muito e continua desmatando hoje é o pecuarista e não o madeireiro. E comprometeu muito a economia de vários estados do Brasil, quando foi proibido o desmatamento, e parte do desmatamento, mas começando primeiramente pelo madeireiro. Porque eu sou da roça, de lá que eu saí, minhas origens, família, tudo de lá, e a gente viu, né, que onde se derrubava uma árvore, nascia ali milhões delas depois. Embora ali, no momento, ficasse exposto a uma clareira, mas depois a mata vinha. Diferente do pecuarista, que ele vem e ultimamente nem era mais derrubado como naquela época de motosserra e antes até a machado, depois passou a destoca, a famosa destoca, que enleirava e o fogo vinha para... ia tudo. O seu conceito em relação a isso, deputado? Quem desmatou mais, o pecuarista ou o madeireiro? Não, isso é claro. Eu acho que o madeireiro, a pessoa que tira madeira, ela vai explorar a madeira que tem condições de corte, a madeira que tem condição de mercado. 40, 50 acima, que né? vende, né? Isso não... Lógico, você faz um dano na floresta, mas é um dano para retirar aquela madeira ali e o resto da floresta fica intacto, né? Na pecuária e na agricultura não tem como você fazer assim. Você precisa separar uma parte da propriedade onde você vai derrubar, realmente tirar tudo. Para sempre, né? Na pecuária você ainda pode deixar alguma outra árvore, né? Na agricultura você tem que catar até as raízes. Então, no meu ponto de vista, a agricultura e a pecuária, ela caminha junto, né? A agricultura, na pecuária você ainda consegue fazer consórcio de alguma plantação, como faz aqui na Fazenda Triângulo, hoje, né? Naquela época não existia, mas hoje tem como você fazer, né? Você plantar seringa, você plantar o cacau, plantar outras, tirar a floresta e pôr outras árvores que possa dar lucro e ao mesmo tempo você fazer a reposição da floresta. Naquela época ninguém pensava nisso, até porque seringa na Amazônia é o que mais tinha. Verdade. Existia um nativa, mercado né? aí, Seringa nativa. era nativa. E não tinha preço de mercado também, teve um preço muito alto, mas depois decaiu e aí ninguém queria para nada, né? Não existia nem plantio. Depois é que a Fazenda Triângulo trouxe para cá e começou a incentivar, aí o Brasil inteiro começou a plantar, né? E hoje 80% da borracha consumida no Brasil, segundo informações que a gente tem, inclusive da própria OB aqui, que mais tem tecnologia nessa área, é importada, né? O Brasil não produz a borracha suficiente para alimentar o mercado nosso, e nós já fomos exportadores, né? Há muito tempo. Então você vê como é que as coisas mudam. Agora, eu acho que naquela época, como o Brasil tinha floresta sobrando,
e tinha necessidade de grãos para alimentação, foi incentivado o desmate, né? Até para fixarem as pessoas na fronteira, fixar as pessoas na Amazônia, que era onde o governo tinha medo de perder, né? Existia aquele programa, vamos integrar para não entregar. Próprio, tanto que era uma zona, Rondônia, por exemplo, foi governo militar até quanto tempo? Era um território, não era Estado, justamente no sentido de fazer manutenção. Vila Bela tinha forte de proteção, Rondônia tinha forte de proteção, né? Porque as pessoas vinham, tinha medo de... Isso acho que em 78, 82 eram 23 estados e 4 territórios. 4 territórios, né? Então, justamente para a proteção da Amazônia. Nós cansamos de ouvir aqui o Programa Nacional, a Rádio Nacional de Brasília, que era o único meio de comunicação que existia para essa região inteira aqui. Não existia mais nada. Você escutava o radinho, todas as casas tinham um radinho para ouvir a Rádio Nacional de Brasília. Se eu falar, alguém está ligado ao mundo, via aquilo lá, né? Mas se eu via, não conseguia dar a resposta, né? Mas pelo menos era um alento que existia alguém falando e você estava ouvindo aqui do outro lado do mundo, né? Vamos dizer assim. José Nery, Paulo Torres, Edelcio Moura, Márcia... Essa turma toda aí. Do seu tempo, do seu tempo. Quando era prefeito, me veio esse lá da Edelcio Moura. O Edelcio Moura e a Márcia Ferreira. A César, eu criei o Dia da Mulher Rural, então as mulheres preferiam eles que eram mais ouvidos, né? Era um meio de comunicação da Amazônia, né? Um recado para cá, recado para lá. Fulano pode esperar com o barco, com a Maria vai com o neném que já nasceu, e tá vendo notícias desse tipo, Era dessa forma e mais. O único meio de comunicação. E mais. Anunciava-se também na época na Amazônia muito garimpo, né? A Piacás, na Amazonas, não sei o que, tal. Dizia, o avião vai jogar alimento na clareira às 10 horas. Isso. Era assim, né? O meio de comunicação era a Rádio Nacional. Quer dizer, isso tem uma parte muito importante na história do desenvolvimento dessa região, a Rádio Nacional de Brasília. Incrível, né? Eram e são conhecidos todos aqueles radialistas da época até hoje. Né? Ainda são, né? Ainda são ouvidos. O Edelcio Moura, de vez em quando, ainda dá show muito velho, imagina. Foi muito importante a questão da Rádio Nacional. Hoje ainda é importante, mas naquela época ela foi muito importante para toda a região, principalmente Mato Grosso, Rondônia, para a Amazônia, esses 3 estados e os outros que estão mais para dentro, Acre, Roraima. A Rádio Nacional ela foi muito importante, porque às vezes as pessoas saíam daqui, iam para Brasília, iam para o mundo afora e fazer tratamento de saúde, e a família ficava aqui sem nenhuma informação do mundo, né? É verdade. Então a pessoa fazia uma cartinha, mandava para a Rádio Nacional de Brasília e falava, olha, avisa minha família lá que eu estou bem aqui. Aí você escuta o cara falar, olha, a família de fulano de tal, lá em Peixoto de Azevedo, fulano de tal aqui está avisando que está tudo bem, que tudo ocorreu bem. Tá. Quer dizer, era a única coisa que existia para dar uma... E tem alguns setores do país que ainda é assim, hoje em garimpos, onde não chegam os meios de comunicação. Se bem que hoje, com a antena parabólica, nós estamos já integrados. Hoje está integrado ao mundo, com a internet, com tudo. Você fala aqui, online, nos Estados Unidos, onde você quiser, né? Você põe uma câmera com web na sua frente, o outro põe uma de lá, você fala ao vivo a hora que você quiser. Mas a importância da rádio, ela é grande até hoje, deputado. Tanto é que existe uma lei, que é a Voz do Brasil, e da rádio que cortar a Voz do Brasil, ainda hoje, né? Existe uma lei que ampara, porque em alguns lugares... na verdade, eu fui radialista há muitos anos, então sou fã da Rádio Nacional até hoje, porque todos os locutores, principalmente aqueles da minha idade, mais ou menos por ali, acompanharam a Rádio Nacional de Brasília e a maioria das notícias também pela Voz do Brasil, né? Que é um noticiário mais completo através... Eu gosto de assistir a Voz do Brasil, né? Hoje já tem a Rádio Senado, exatamente. Né? Que no meu ponto de vista eu acho que é uma grande besteira, porque deveria ter fortalecido a Rádio Nacional, né? E incluir na Rádio Nacional valorizar o pioneirismo. Lógico, e incluir na Rádio Nacional os programas do Senado, da Câmara Federal, do Supremo. Né? Já que tem a TV Senado também. E as pessoas já estavam acostumadas com aquela rádio. Né? Então a audiência é muito maior. Até a Rádio Senado ser conhecida no Brasil inteiro e pegar em todos os lugares, vai demorar muito. E a Nacional não, já estava todo mundo integrado. E as pessoas têm necessidade de conhecer os nossos políticos, principalmente a nível de Brasília, né? Saber quem são os senadores que estão trabalhando, quem são os políticos que realmente estão mudando e fazem a diferença na mudança do Brasil. Porque eu sou deputado estadual, mas quem faz as mudanças a nível de Brasil é os deputados federais e os senadores, né? Eles é quem aprova a legislação federal, eles é quem aprova a legislação que todos os estados e municípios têm que seguir. Não é o deputado estadual. O deputado estadual hoje faz a gestão dentro do estado, aprova leis que valem dentro do estado. Mas nós não podemos aprovar uma lei para que outro estado
cumpra ou porque o governo federal venha cumprir. A gente tem que seguir a Constituição Federal, né? Qualquer lei estadual ela tem que estar abaixo da Constituição Federal. Mudando de assunto, deputado, o que representa para você família? Família é tudo, né? Se a pessoa, quem não tem família não tem estrutura nenhuma. Eu acho que as pessoas têm que ter tudo na vida, passa e inicia com a família, né? Eu, graças à nossa família, nós estamos em 5 irmãos, né, aqui, que moram todos aqui em Pontes Lacerda, e a família, as outras famílias nossas, os parentes nossos que vieram para cá, naquela época todo mundo tinha muito filho, né? O mínimo de 5, quem tinha 5 tinha pouco. Não tinha televisão também, né, deputado? Não tinha televisão, não tinha rádio, mas hoje tem a televisão, tem o rádio e o povo continua trabalhando. Continua nos ensaios. Continua fazendo aí. E graças a isso o Brasil está aí chegando nos seus milhões de brasileirinhos aí que fez o país crescer, né? Lógico, com muita dificuldade, mas eu acho assim, as pessoas têm que ter, hoje eu acho que muitas coisas erradas que a gente vê por aí, basicamente se deve à desestruturação da família. Eu acho que o governo, e aí tem culpa tanto do governo federal quanto os governos estaduais, porque quando você não dá uma estrutura necessária para um pai de família, né, criar a sua família no mesmo nível que os outros, lógico que o governo não tem responsabilidade de fazer tudo pela família, mas tem que dar o mínimo para todas as famílias. Verdade. Né? É difícil quando você vê, por exemplo, alguém tem tudo e o outro não tem nada, né? Aí o governo federal faz alguns programas que muitos defendem como sendo salvador da pátria e outros entendem que é simplesmente uma forma eleitoreira, né? Vamos dizer assim, como tem aí hoje o programa Bolsa Família, o programa Bolsa Escola, né? Que para muitas pessoas é a única fonte de arrecadação, né? Para muitas famílias carentes. Muita gente critica porque diz que é uma forma do governo ter esses votos na mão. Eu acho que as pessoas deveriam ter o Bolsa Família, ter o Bolsa Escola, ter essa ajuda do governo federal, mas ao mesmo tempo, inserida essa ajuda, ter condições do filho estar estudando numa escola de qualidade, né? Ter uma assistência à saúde de qualidade, ter uma assistência, vamos dizer, um apoio social diferenciado, né? Porque não é o que acontece hoje. Não adianta você pegar R$50, R$100 e dar para uma família que você achar que você vai matar a fome dela. Uma família que tem pai, mãe, mais 2 filhos em casa, vai sobreviver com R$100, R$150? Não vai. Eu acho que o governo tem que achar uma forma de gerar emprego, né, e de qualificar as pessoas, dar condições das pessoas estudarem, né, ter as crianças hoje. Você vê o disparate tão grande na nossa educação, por exemplo, o próprio governo federal, que é quem mais deveria ter compromisso com a educação, ele coloca um aluno, o mesmo aluno que estuda numa escola do estado hoje, na escola, vamos supor, está na primeira série, ele recebe, o governo federal paga em torno de R$1.000, R$1.200, R$1.300 por aluno, o ano. Esse mesmo aluno, se ele está numa escola do município, o repasse do governo federal não chega a R$500. Quer dizer, para o estado ele tem um custo, para ele estudar numa escola estadual, mas para ele estudar numa escola municipal ele custa 1/3 disso. Ou seja, é uma desvalorização da própria educação, né? Aí você vê governos aí com dificuldade de pagar o piso para um professor. Quer dizer, qual é o professor que tem condições de preparar uma aula decente ganhando R$1.000? Né? Como é que ele consegue trabalhar num único lugar? Aí o cara tem que se virar, dar uma quantidade enorme de aulas, né? Tem que estar em vários empregos ao mesmo tempo, para ele poder manter a família dele. E aí é lógico que a qualidade do serviço dele vai cair. Né? É a mesma briga quando você chega no hospital do SUS. Ah, por que o médico não sei o quê, o médico ganha, não sei o quê. Ué, o cara está ali para trabalhar por uma consulta de R$7, como é que ele vai ficar ali naquele posto? Ele não vai ficar, ele vai sair, né? É verdade. Então você chega no hospital, onde a consulta média hoje de um médico custa entre R$150 e R$300, eu estou falando consulta média. Nós temos hoje especialistas que cobram R$800, R$500 uma consulta, né? Agora o SUS paga R$7, R$10 uma consulta. Quer dizer, imagina quantas consultas aquele profissional tem que fazer no dia para ele fazer, para ele atender. Como é que ele vai sobreviver? Quanto que custa hoje um curso de medicina? Hoje, uma mensalidade da medicina na faculdade particular custa quase R$4.000, só a mensalidade da escola. Da odontologia, a mesma coisa, né? E aí você acha que o profissional, depois que ele fez 6 anos, mais 2 anos de especialização, gastou 8 anos da vida dele investindo,
Como é que ele vai se sujeitar a trabalhar por R$7 uma consulta ou por R$10? Ele não vai. Não adianta pensar que ele vai, que ele não vai. Então tem que ter o governo, aí começa a pouca vergonha que a gente chama na política. A prefeitura ou o governo tem dinheiro para pagar aquele custo. Pagar bem o profissional. Aí ele não paga, porque se ele pagar na folha, ele tem que descontar lá o INSS, o cara quando aposentar vai aposentar por aquele valor, né? Então o que ele faz? Ele prefere pagar os R$7 a consulta e depois criar uma tabela do SUS mentirosa, e alguns procedimentos ele paga mais, outro procedimento ele paga menos. O que acontece quando o doente chega no hospital? Se ele interna lá, vou dar um exemplo para você, o paciente chega no hospital, às vezes ele alimentou, teve uma indisposição intestinal e foi parar no hospital, né? Aí ele interna lá, ele vai tomar às vezes um soro, um remedinho para o estômago, 2, 3 horas depois ele vai embora. O governo não paga isso, o SUS não paga isso. Por quê? Porque ele foi lá, foi atendido no pronto atendimento. O hospital toma prejuízo, né? Porque ele foi atendido na emergência, mas ele consumiu o material. O hospital, para não tomar prejuízo, o que ele coloca? Ele vai lá na tabela do SUS, naquela tabela não tem esse procedimento, mas tem lá gastroenterite, que é uma doença, uma infecção intestinal. Aí ele coloca lá gastroenterite. Quem que perde com isso? Todo mundo. Porque o hospital vai receber um valor que o doente não gastou. Está lesando o governo. Ao mesmo tempo, se ele não fizer isso, ele quebra, porque o governo não vai pagar o procedimento que ele fez. Então é uma questão que o próprio governo sabe, e infelizmente não corrige, porque para ele é muito mais vantajoso ele pagar pelo procedimento, mesmo sabendo que tem desvio, do que ele colocar na folha de pagamento do profissional. Para não onerar. Né? Para não onerar. Né? Como tem, por exemplo, o Hospital Regional de Casas. Quanto que é o piso do médico? Ah, R$4.200 é o piso que o Estado paga para o médico trabalhar 40 horas. Aí ele coloca lá, auxílio porque o cara mora em Pontes Lacerda e trabalha em Cáceres. Então ele ganha mais R$2.000 para ter o deslocamento. Se ele produzir muito, ele ganha mais R$2.000 pela produtividade. Só que tanto esse auxílio quanto a produtividade não entra na folha dele, do INSS, não conta para a aposentadoria dele. Só que se o governo tem o dinheiro para pagar o auxílio e tem o dinheiro para pagar a produtividade, por que não paga um salário decente para o profissional estar lá e saber que ganha X, mas que tem o compromisso de resolver aquele problema? Então, o dinheiro existe. O que não existe é a responsabilidade de fazer a coisa correta. O próprio governo que cria o sistema do INSS, da aposentadoria, ele mesmo tenta burlar a forma para diminuir o custo na sua carga de folha de fim de mês. Isso é feito por todas as prefeituras, em todo o Brasil, por todos os governos de estado. Eles preferem colocar um salário menor e depois colocar um monte de penduricalho para falar que o cara ganha bem, né? Ah, quanto que o médico ganha 15 mil. Aí você vai olhar na folha, o cara ganha 4 mil como salário, né? E aí tem aquele monte tem hora extra, tem não sei o que, tem mais não sei o que, e vai lá, R$10.000. Só que na hora que ele vai aposentar, depois de 40, 30 anos de profissão, ele vai aposentar com os 4 mil dele. Ou seja, não é nem a mensalidade que ele pagou na faculdade dele. Então, essa é uma briga que os governos não querem enfrentar, né? E na educação a mesma coisa. Põe lá R$1.000 e poucos para um professor. Quer dizer, a base de qualquer nação é a educação. Verdade. Nenhum país vai subir para lugar nenhum se não tiver educação, né? Nós temos aí o Brasil com quantos anos, temos os Estados Unidos com quantos anos, o Japão foi destruído inteiro com 45 anos, recompôs inteiro o país. E hoje é lá a terceira maior potência, né, econômica, mundial, um país que tem... Qual o tamanho do Japão em relação ao Brasil? Verdade. Mato Grosso dá quanto ao Japão? Só que investiu no quê? Na educação, né? Você vai na Coreia, investiu 100% na educação. Por que hoje é um dos maiores exportadores de automóveis, os melhores automóveis que está vindo para o Brasil hoje é coreano e japonês, né? Tá aí a Toyota, tá aí a Hyundai. Volkswagen, Chevrolet, Fiat, eram umas 4 grandes concessionárias. Né? Hoje não, hoje o Brasil tem representação de todos os lados. Todos os setores. E isso, quantos anos nós ficamos aí com 2 ou 3 montadoras dentro do Brasil, né? Muita gente fala que na época do Collor foi o maior atraso do país, o problema do Brasil. Mas esses avanços nós devemos ao Collor. Foi ele que teve coragem de falar que os carros brasileiros eram umas carroças, é verdade, né? E abriu o mercado para importação. Quem quer trazer carro de fora, traga, vai ser isento.
Muita gente que vai quebrar a indústria nacional, vai quebrar todo mundo. Não quebrou ninguém. Fez foi a indústria nacional a investir. A concorrência. Lógico, investir, melhorar. Olha o padrão do carro da Chevrolet antes do Collor e vê o padrão hoje. Vê a Mercedes antes e vê a Mercedes hoje, que está no Brasil. Quebraram algum? Não quebrou nenhum. Porque nenhuma era brasileira do mesmo jeito. Todas elas, a Mercedes, tanto com a Chevrolet como a Mercedes, ninguém é brasileiro. Elas, na verdade, nós sabemos que... Tudo é de fora. Só que os caras ganhavam dinheiro aqui para fabricar carroça e vender pra gente pelo preço que lá fora eles vendiam um carro de primeiro mundo, né? Pelo mesmo preço que eles vendiam a carroça aqui no Brasil. Isso mudou. Isso mudou. Por quê? Porque alguém chegou lá e teve uma visão. Errou em outras coisas? Lógico que errou num monte de outras coisas, mas nesse ponto acertou. No governo Fernando Henrique, quando acabou com a questão da telefonia, né? Privatizou, vendeu. Está vendendo o patrimônio brasileiro. Olha a riqueza que o país tornou em questão de comunicação, né? Hoje qualquer cidadão pode ter um celular. Antes do Fernando Henrique, um aparelho de celular era aparelho de luxo. Era só quem tinha classe alta que tinha um telefone, né? Existia concorrência para comprar um telefone celular. Só tem 100 números na cidade. Você tem que comprar de terceiros, porque não existe outro, né? Olha hoje o que é a telefonia. Graças à privatização, porque se tivesse continuado na mão do governo, estaria a mesma porcaria. Porque o governo não tem como investir e, além disso, as empresas viram cabide de emprego, né? É bem verdade. Nós tínhamos aqui no estado de Mato Grosso a Semate. Não dava conta de colocar energia para ninguém. Pontes Lacerda era tocada a diesel. Direto, chegava meia-noite, a gente já marcava no relógio. A energia acabava, quem morou aqui há mais tempo, né? Era 8, 9 horas, 10 horas, já tinha que correr para casa, porque sabia que a energia ia acabar, quando não acabava antes. Muito bem, deputado, iríamos até meio-dia falando sobre isso aí, né? O assunto é bastante polêmico. Bom, eu tenho aqui uma nota de repúdio, vou falar sobre ela com o deputado daqui a pouco, em virtude das colocações feitas na programação do nosso Rede Livre. Houve para alguém um certo descontentamento, até porque nem sempre você consegue agradar a todos, e ainda mais sendo político, não seria diferente. Deputado, eu vou direto ao assunto aqui. Trata-se de uma carta de repúdio lida na Continental FM, e claro que foi em função das suas colocações feitas aqui no Jornal Rede Livre. Eu sei que essa carta já está circulando no Mato Grosso inteiro. A carta diz o seguinte: na qualidade de profissional e representante da imprensa em Pontes de Lacerda, atuando há mais de 15 anos, passo a partir de agora a repudiar e protestar contra as declarações levianas e irresponsáveis feitas recentemente pelo deputado e ex-secretário de Esporte e Lazer, Dr. Antônio Zambuja, divulgadas no site de YouTube, né? Na verdade, o Toninho assistiu, foi aqui mesmo na televisão, ele só trocou o nome e colocou YouTube, né? Normal. Como todos sabem, Dr. Antônio Zambuja foi eleito deputado estadual pela região sudoeste e até a última sexta-feira, está se referindo do dia em que o senhor deu entrevista, atuou como secretário de Esporte do Estado. Essa semana, após deixar a Secretaria de Esporte, o deputado acusou a imprensa de Pontes de Lacerda de não dar ampla divulgação aos seus feitos como secretário e como deputado. Para todos que estão ouvindo a Continental FM, eu vou dizer agora em alto e bom tom que o nosso nobre deputado faltou com a verdade, não tem honradez para admitir sua apagada passagem pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Quando lá esteve, sua atuação foi pífia, sem expressão, sem paixão ao ocupar um cargo desejado por muitos políticos e gestores do estado do Mato Grosso. Volto a dizer, as declarações feitas esta semana por parte do nobre deputado são no mínimo irresponsáveis, quando o mesmo chegou a afirmar que a imprensa não divulga seus trabalhos, mas para anunciar, cobra grandes quantias. Mais uma vez, Dr. Antônio falta com a verdade para com a sociedade. Durante o último ano, foram muitas as entrevistas onde os vereadores, prefeito e vice-prefeito sempre citavam a atuação do parlamentar, emendas para a Santa Casa, recursos para o esporte e outras obras que tiveram uma atuação do deputado. Os canais de comunicação da cidade foram exaustivamente usados e, inclusive, o próprio deputado participou de várias entrevistas quando nós convidávamos, porque nem sequer tem ânimo para convocar a imprensa e dizer o que tem feito. Acorda, deputado. É o senhor que tem que prestar contas para com seus eleitores. A imprensa é o elo do senhor e o povo.
e não tem nenhuma obrigação de fazer propaganda, a não ser no horário político obrigatório. Quero aqui, de público, desafiar o deputado Antônio Zambuja a provar se em alguma vez a imprensa de Pontes Lacerda cobrou por qualquer entrevista que o mesmo tenha concedido. Porque, ao invés de acusar a imprensa de omissão na divulgação de seus trabalhos, o nobre parlamentar não nos procura? Uma outra pergunta: por que só a imprensa que tem que se preocupar com o nobre político, ligar, insistir por uma entrevista? Quero outra vez perguntar ao deputado: o senhor tem assessores? Assessores de imprensa ou apenas motorista do seu carro oficial? Ele enfatiza aqui, gente de Pontes Lacerda e região, o que nos deixa indignado com a situação envolvendo o secretário de Esporte e deputado é que todos os dias as assessorias de imprensa das secretarias e assessores de deputados atuantes enchem a nossa caixa de e-mail com informações de atuação parlamentar, sugestões de pautas, pedidos de divulgação. Mas o nosso deputado Antônio Zambuja parece estar longe deste nosso tempo, dessa nova realidade. Parece desconhecer que existe um mundo digital onde o próprio pode se autodivulgar, se autopromover. Internet, sites, redes sociais como o Facebook, está falando aqui do Facebook, Orkut, fica óbvio que ele é um deputado totalmente fora da modernidade. Em nome da imprensa local, deixo aqui o meu protesto, meu repúdio às desculpas esfarrapadas de um político que não foi eficiente e, para se livrar da culpa, da pouca atuação, parte para a agressão contra aqueles que sempre o apoiaram. É isso mesmo. A imprensa local, em 2010, apoiou as candidaturas regionais para deputado porque sabemos das dificuldades que nós tínhamos na região por não ter nenhum representante legítimo na Assembleia. Deputado doutor Antônio Zambuja, é hora de deixar as meninices políticas de lado e começar a honrar os milhares de votos que lhe garantiram uma cadeira no Parlamento Estadual. Suas declarações de ataques à imprensa têm caráter de despreparo e imaturidade política. O senhor me decepcionou, aliás, como político, o senhor é um excelente pediatra. Acorda, deputado, 2014 vem aí, ingratidão tem cheiro e gosto de derrota. Eu sou Antônio Luiz, diretor-geral da Continental FM Pontes Lacerda, Mato Grosso. É com você, deputado. Não, eu acho que o Antônio Luiz, primeiro que quando nós estivemos aqui no seu programa, dando uma entrevista, nós não citamos nome de ninguém da imprensa. E me lembro que o senhor se referiu à imprensa conveniada com a prefeitura e naquele momento o senhor disse que o Nilton, nesses setores, não divulgava. Foi isso? Foi isso. Eu acho que ele se tomou as dores do prefeito, se é assim, né? Mas ele foi muito infeliz na colocação dele. Primeiro, porque eu não tenho nenhuma preocupação com 2014. Nós não estamos em 2014, nós estamos em 2012. Né? Nós vamos ter eleições agora, para prefeito, para vereador, né? E eu não estou preocupado em 2014. A gente não pode atropelar as coisas, pensar em 2014, daqui 3 anos, né? Que tem novas eleições. Não sei nem se eu vou estar vivo daqui até lá, né? Mas espero a Deus que a gente continue com saúde e que possamos estar, e que ele também, né? Agora, eu acho que ele está tomou uma posição da qual ele não tem tamanho para discutir, né? Porque quando eu vim para Pontes Lacerda, nós falamos aqui no início do seu programa, a nossa família veio para cá para construir, ajudar a construir uma cidade, né? Eu morei aqui até 82, saí para fora, morei 14 anos estudando no Rio de Janeiro, estudando, trabalhando, formando, né, para vir para Pontes Lacerda, para construir a minha vida aqui, né? Eu acho que se você andar aqui dentro da nossa cidade, de ponta a ponta, se você achar um lugar ou um comércio onde fala, olha, o doutor Antônio não tem honradez para comprar aqui no meu comércio, não tem credibilidade, esse desafio eu posso fazer para ele. Agora, eu não sei se ele também tem essa mesma honradez, né, para fazer e para tratar de um assunto nesse nível. Agora, aonde eu passei como profissional, eu tenho orgulho de voltar e ser bem recebido, né? Eu, quando assumi a direção da Santa Casa em 99, 2000, a Santa Casa não tinha sequer recepção para o paciente chegar. A Ivete é daqui dessa época, ela sabe como que os doentes eram tratados na Santa Casa, né? Quando eu saí de lá em 2000, eu deixei a Santa Casa com as contas em dia, com dinheiro em caixa, e foi a única vez na história da Santa Casa que ela conseguiu ter financiamento do governo federal
para comprar equipamentos no valor de 180 mil reais e 200 e poucos mil reais que construiu um centro cirúrgico novo para o hospital. Depois que eu saí de lá, pouca coisa mudou, mesmo ampliando o recurso que a prefeitura passa para o hospital, né? Saí de lá e entrei na política, virei vereador. Foi a única vez na história que Pontes Lacerda construiu uma Câmara Municipal que está lá para todo mundo ver, que hoje é um cartão postal da cidade. Né? Na sequência entrou o Hilário, que fez mais um pedaço, depois entrou o Ferrugem, fez outro pedaço. Mas foi na nossa gestão que nós saímos dali de frente ao Juba, onde era a associação comercial, que quase caía na cabeça das pessoas, e construímos uma Câmara decente para o poder político de Pontes Lacerda. E com essa construção, nós passamos o terreno da Câmara para a associação comercial, que na época o presidente era o Eliel Ribeiro, que hoje possibilitou ter ali uma sede decente para a associação comercial. Né? Isso foi no nosso trabalho como político. Como vereador, ocupei a Secretaria de Saúde do município, na gestão do prefeito Nilton Mioto, e foi a única vez que Pontes Lacerda saiu de 2 PSF para 10. Tinha 20% de cobertura de saúde da família e atendeu, e chegou a 100%, inclusive na zona rural com 2 PSFs, né? Com todos os recursos que está lá. Hoje a mesma tinta que eu coloquei, como eu era secretário de saúde, a mesma tinta que eu pintei os PSF é a mesma que está lá até hoje. Não foram sequer pintados de novo. O recurso hoje é o dobro, praticamente, daquela época que eu assumi, né? Isso foi na nossa gestão como secretário de saúde do município. Depois fui para Cuiabá como secretário adjunto de saúde do estado, né? Que eu era suplente de deputado estadual. Trouxemos aqui para o Pontes Lacerda, lá mais de 1,5 milhão, quase, aquela obra da Santa Casa. Foi nosso trabalho, graças a nós ter sido colocado como primeiro suplente de deputado estadual, com quase 15 mil votos, e ter possibilitado a gente ocupar lá a Secretaria de Saúde do Estado, né? Junto a isso, assumimos depois como deputado estadual a quantidade de recursos que nós trouxemos aqui para Pontes Lacerda. Eu tenho aqui, falei no seu programa aquele dia, eu acho que ele deve ter visto, né? Recursos para o esporte, ele mesmo cita na carta dele, né? Recursos para Santa Casa, está aqui na carta dele, ele fala aqui, ó, emendas para Santa Casa, recursos para o esporte, outras obras que tiveram atuação do deputado. Olha, eu não lembro do governador Silval Barbosa, no ano e meio, 1 ano e 3 meses que eu estive lá como secretário de esporte, em uma única vez ele ter me chamado a atenção. Ele disse que a nossa atuação lá foi pífia. Mato Grosso vai receber hoje, e agora em novembro e dezembro, e agora dia 12 nós assinamos lá, o governador assinou o convênio com o Comitê Olímpico Brasileiro, um dos maiores eventos da história do Brasil, que é as Olimpíadas Nacional. Nós vamos ter quase 5 mil atletas em Cuiabá, do Brasil inteiro, e alguns países aqui do Mercosul, que vai estar disputando os Jogos Olímpicos em Cuiabá. Mato Grosso nunca teve. Esses são eventos que acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro. Nós concorremos com Goiás e concorremos com o Rio Grande do Norte. E ganhamos. Com a minha atuação na Secretaria de Esporte do Estado. O governador não está triste com isso, né? Nós trouxemos para Mato Grosso o Sul-Americano de Vôlei Masculino Adulto, um evento que custou para o Estado em torno de 600 mil reais, onde a Rede Globo veio fazer cobertura. Passou para o mundo inteiro, com aval do governador. Trouxemos aqui para Cássio o Centro-Oeste de Vôlei Masculino, que nunca teve. Foi disputado no ginásio de esportes da Unemat, inaugurando lá o ginásio de esportes. Ou seja, dos três grandes eventos do Brasil, que o governador está usando agora e vai usar os Jogos Olímpicos como teste para a Copa do Mundo, porque em matéria de público é muito maior, vai ser muito maior do que a quantidade de pessoas que virão para a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo vem 3 seleções ou 4. Se vier em torno de 200, 300 pessoas por cada seleção, não chega a 1.000, né? Dependendo a chave que vier para Cuiabá, se for seleções sem expressão a nível mundial, poucos turistas vão vir para assistir. Mas é um evento importante porque é uma Copa do Mundo, né? Agora, a nível de público, a Olimpíadas é 3 vezes, 4 vezes maior. E o governador vai usar isso para fazer o teste das estruturas que está sendo construídas para a Copa do Mundo. Mas isso, o nosso jornalista não assiste. Eu acho que ele é que está desinformado do mundo, né? Ele diz aí que eu estou fora da internet. Olha, eu tenho todos os sites, infelizmente ele nunca acessou, né? Mas nós temos lá. Quem entrar lá, vai lá achar o site da Assembleia e tem o meu e-mail particular, né, que nós mandamos. E outra coisa, o jornalista que trabalhava comigo,
que saiu agora e entrou daqui, a Marinha era aqui de Pontes Lacerda, né? Cansou de abastecer, inclusive lá a televisão dele, a rádio dele, não porque a rádio dele é recente agora, mas a televisão que ele toma conta, cansou de alimentar. Assim como ele fala que vários políticos enchem o e-mail dele, mas quantas vezes nós vimos ele falar dos políticos aqui na cidade? Então acho que o equívoco não é do deputado doutor Antônio. Infelizmente ele entrou numa área e numa discussão que ele não tem tamanho para discutir. Falar da minha história, falar da minha capacidade política, e se tudo isso que eu já fiz como político aqui por Pontes Lacerda, pela nossa cidade, não contar, me diga ele, nos 15 anos que ele está aqui em Pontes Lacerda, como jornalista, qual é a obra social, a obra importante que ele tem feito para o nosso município. Né? Eu acho que com 15 anos numa cidade como jornalista, se ele fizer uma pesquisa, eu faço um desafio para ele. Entra na política e vamos ver quantos votos ele tem. Coloca o nome dele à disposição da população, né? Vamos fazer um teste de popularidade entre a minha e a dele. De repente ele ganha de mim, né? Eu acho que é uma questão que ele pode colocar. Eu acho que ele está discutindo uma situação que ele colocou o governador numa situação ruim, né? Porque eu vou cobrar do governador um posicionamento dele nesse sentido, para que ele coloque se realmente a minha passagem pela Secretaria de Esporte condiz com o que o funcionário dele está falando. Né? Porque se condiz, o governador vai ter que dizer, olha, realmente a passagem do secretário aqui foi uma passagem que não me agradou em nada. Tá, como ele colocou aqui na carta dele. Agora, se não for, eu acho que no mínimo ele vai ter que ter dignidade, a honradez que ele colocou aqui, para ele voltar no programa dele e tentar se desculpar pelo que ele falou. Porque eu acho que ele foi muito infeliz na colocação dele. Deputado, ainda falando sobre política, o PP de Pontes e Lacerda está dividido hoje ou não? Não, o PP não está dividido. O PP de Pontes Lacerda, eu tenho conversado com todos os membros do PP, né, com a nossa executiva. Lógico que o PP é um partido grande, nós temos aqui mais de 200 filiados, mas eu tenho sempre conversado com todos os membros da executiva, não existe divisão. O que existe é um descontentamento com a forma da condução eleitoral. Para a próxima eleição. Para a próxima eleição. Eu acho que a eleição, como eu disse aqui no seu programa, a gente nenhum partido ganha eleição sozinho, né? A gente precisa conversar com todos os partidos, e não é o nosso partido, porque tem o prefeito, que vai se pautar para dizer, eu não preciso conversar com ninguém, nós temos que conversar com todo mundo, nós não somos diferentes dos outros, né? Se tem, como eu coloquei aqui, se tem o Hilário, que é candidato, que é do PR, se tem o Alcino, que é candidato do PSD, se tem o Donizete, que é candidato do PPS, se tem lá o Van Clay, que é do PV, o PP não tem candidato, tem que estar junto no processo. É aquilo que eu coloquei, se não querem o nosso partido terá candidato, né? Se não houver uma união, se não houver um acordo que o PP seja incluído, é lógico que o nosso partido vai ter candidato. Eu coloquei aquele dia o meu nome e ele continua aí, e vou conversar com todos os partidos, independente se o prefeito vai conversar ou se ele não vai conversar. Eu acho que a política ela é feita assim, ela é feita com democracia, né? Aquele dia você me perguntou, e você tem um grupo político? Olha, como é que eu vou ter um grupo político se nós temos várias pessoas na cidade que nos ajudou? Eu tenho grupos de amigos, pessoas que sempre me apoiaram. Em todas as eleições onde eu tive, eu sempre contei com o apoio dessas pessoas. Mas daí a achar que nós estamos de um lado e nós não podemos conversar com os outros, isso é você tampar os olhos, né? É você ser cego na política. A política ela é dinâmica, né? O mundo muda. Por que as pessoas não vão mudar? Nós temos que evoluir junto. E a democracia é você conversar. Ninguém é dono da verdade. Você põe um projeto aqui, se nós debatermos aqui nessa mesa, ele vai sair daqui muito mais enriquecido. Essa é a função nossa de político, né? Porque se fosse ideia única, não precisaria ter uma Câmara com 9 vereadores, né? Não precisaria ter o governo do Estado com 24 deputados. O governo editava um decreto lá e executava aquilo que ele queria executar, ele não precisava conversar com a Assembleia. Por que ele conversa com a Assembleia? Porque ele sabe que se ele encaminhar para lá um projeto, são 24 pessoas que estão lá, representantes da população, cada um com um número de votos, que vai poder enriquecer mais o projeto. Quando ele for aprovado, vai atender a contento maior, a uma quantidade maior da população. E no município é a mesma coisa. Se você não fizer isso, você não é político. Não deve estar na política, né? A política não é lugar de arrogância, não é lugar de ditadura, né? Nós já tivemos ditadura no nosso país e não foi em lugar nenhum, né? O país começou a evoluir quando passou a ser democrático. E nós estamos vendo aí na televisão todos os dias, em países aí, onde presidentes ditadores estão matando a sua população, né? Colocando a população contra a própria população. Então no Brasil, graças a Deus, hoje nós estamos num país democrático.
E eu espero que aqui na nossa cidade a gente possa exercer o direito da democracia, de falar, de discutir. Mas infelizmente tem alguém de mente pequena, como o nosso colega Toninho, né, que acha que você não pode falar nada. Acha que você está num grupo de mordaça, onde qualquer coisa que você fala, você tem que pedir benção para o rei. Eu não sou rei, não conheço nenhuma rainha, né? Só vejo pela televisão, mas aqui no município eu não conheço ninguém. Acho que todo mundo está no mesmo nível de discussão, né? Se eu puder tratar aqui com você, se eu puder ir num canal, num programa de televisão, na hora que eu estou na rua com a sociedade, com as pessoas, mesmo eu sendo deputado, eu tenho que ter a obrigação de ouvir. Porque é da população que parte os projetos, que parte as ideias boas. Não é só dos políticos, né? Nós tivemos agora há pouco aí a lei da ficha limpa, foi aprovada por quem? Pela população, que teve a iniciativa popular. E que vai com certeza fazer uma varredura no Brasil, melhorar o nível da nossa política, né? Se dependesse dos políticos, com certeza não estaria aprovada essa lei, né? Porque ainda infelizmente existem os maus políticos. Eu não sou disso, eu não vivo da política. Eu não cheguei na política pela política. Eu tenho uma história, eu tenho uma profissão. Se hoje eu falar não quero ser mais deputado, eu volto a exercer minha profissão como médico. E eu não vou ter problema, eu tenho consciência disso. A política ela é passageira, né? Então quando a pessoa fala, pô, cuidado com 2014, eu não estou preocupado com 2014 não. A minha profissão ela é eterna. Eu sou médico, ela só vai acabar o dia que eu morrer. Até porque tem que se preocupar agora que o senhor está como gestor na cidade, né? Lógico que como deputado eu tenho que fazer de tudo para representar bem a minha cidade e representar bem o estado de Mato Grosso, a nossa região. Essa é a minha função lá como deputado estadual. E isso eu tenho plena consciência de que eu estou fazendo da melhor forma possível, né? Eu fiz um desafio aqui e ainda falei para você, me mostre qual é o político que nesse período que eu estou lá, como secretário, 1 ano e 3 meses, e como deputado, quem trouxe para a nossa região, ou trouxe para a nossa cidade, mais recursos do que eu, ou que trouxe alguma coisa diferente. Deputado, uma última pergunta para encerrarmos aqui o nosso Café com o Patrão. O senhor teve lá 2 anos como secretário. Um ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. O senhor acha que nesses 2 últimos anos que restam de mandato, o senhor pode fazer mais como deputado do que fez como secretário de esporte? Não, não é questão de você poder fazer mais. É que como deputado, a minha função legislativa, ela pode ajudar a gente melhorar mais a nossa região. Porque como o governo está passando por um momento de dificuldade financeira, todas as secretarias praticamente estão estagnadas, estão paradas, né? Tem pouca capacidade de investimento, apesar de ter orçamento, né? A Secretaria, por exemplo, de Esporte tem um orçamento lá de 25 milhões, mas está contingenciado. Se você pegar a Secretaria de Infraestrutura do Estado, tem mais de 1 bilhão lá de investimento, mas também está parado. Por quê? O governo não tem caixa, não tem financeiro. Você faz um orçamento, mas não arrecadou o suficiente para honrar esses compromissos. Então o governador está segurando, né? Eu, como secretário, não posso chegar no governo e dizer, olha, o governo está ruim, o governo está fraco. Eu posso colocar a minha opinião perante a secretaria que eu estou e falar que as coisas não estão funcionando e que deveria funcionar melhor, né? E como deputado, não. Eu não tenho nenhuma obrigação de estar lá só amarrado com aquela secretaria, né? Eu posso atuar em todas as outras secretarias também, né? E a Secretaria de Esporte, ela ficou dentro do nosso partido, né? Essa é uma vantagem, a secretaria continua sendo nossa. Está lá o secretário adjunto, o Guareschi. Isso é um dos motivos. Quer dizer, a minha passagem foi tão ruim pela Secretaria de Esporte que nós pedimos para o governador para deixar lá o nosso secretário adjunto e ele prontamente aceitou. Tanto que a minha nomeação e a nomeação do secretário adjunto são juntas. Isso mostra tanto que a nossa passagem pela Secretaria de Esporte foi fraca, como diz o nosso comentarista, que infelizmente não acompanha, acho que não lê jornal, não vê, não entra no próprio sistema digital que ele tanto colocou aí importância, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Então, eu indo para a Assembleia, eu consigo ajudar mais a Secretaria de Esporte, ajudar mais a nossa região, porque, lógico, nós vamos ter 2 deputados para fortalecer uma secretaria que é nossa, né? E ainda temos os recursos das nossas emendas para ajudar, que são em torno de 3 milhões que nós estamos destinando aí, só para Pontes Lacerda é quase 1 milhão. Né? Deputado, obrigado pela sua presença aqui, obrigado, Delci, o assessor do deputado Antônio Zambuja, e estamos sempre com portas abertas e microfones ligados. Eu que agradeço mais uma vez aí a oportunidade do seu programa, a Ivete que está nos brindando aqui nessa manhã com a sua presença, a todos os nossos amigos aqui da TV, o Delci que é nosso companheiro, e dizer que nós estamos lá, o nosso gabinete é o 209, está à disposição da população de Pontes Lacerda e de toda a nossa região. Aquilo que tiver ao nosso alcance como deputado, que depender do nosso trabalho,
nós vamos continuar fazendo da mesma forma, né? Continuando atendendo as pessoas na área da saúde, na área da educação, ou seja, em todas as áreas. O nosso gabinete é da nossa população, é da população de Pontes Lacerda, da nossa região. Você de casa, nosso muito obrigado pelo carinho. Este foi mais um Café com o Patrão, que volta no próximo final de semana, se Deus quiser, aqui pela sua TV Santa Catarina, Canal 12, de compromisso com o povo. Semana que vem estaremos de volta. Até lá.